Oi, eu sou o Glenn, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo nesse que eu vou falar de Bukowski. I don't want to set the world on fire. I just... Galera, esse é o meu primeiro contato com o autor Bukowski, nunca tinha lido nada dele, eu só sabia algumas coisas que eram um pouco esdrúxulo e tal, né? E, aliás, esse livro não estava nem na minha meta de leitura 2017. Entretanto, por acaso, foi um livro que eu comecei lendo, não sei porquê. Na verdade, eu ganhei um Kindle no final do ano de 2016. E aí o primeiro livro que eu fui baixar foi Bukowski, eu acho que acreditando talvez que fosse uma leitura rápida. Agora eu tenho que fazer alguns adendos, porque né, é sempre muito difícil resenhar aqui qualquer livro. O Bukowski é um autor que é adorado por muitas pessoas. E o que eu devo de dizer, na minha primeira impressão lendo esse livro, é que a leitura é muito boa, a leitura é muito agradável, sabe? Entretanto, o conteúdo que ele tem para dizer não é tanto assim. Nós vamos ter aqui uma história que, como é dito ali no prefácio pelo especialista no Bukowski, ele vai dizer que o autor é um tanto autobiográfico. Você não sabe realmente se tudo que ele narra naquela história é de fato real. Muitos dados batem, né? Porque ele é de descendente de alemão, o personagem também o é. E nessa história misto-quente que se passa nos Estados Unidos numa época, né, que perpassa ali pelo período da Depressão de 30, tanto é que os bibliógrafos vão dizer que a melhor tradução para esse título seria pão com mortadela, entendeu? Do que misto quente, porque misto quente já é um pouco mais sofisticado. Mas enfim, é muito interessante a forma como você é apresentado aos personagens, aos familiares dessa pessoa. A gente se identifica em muitos momentos ali na infância, com as brigas da escola, com a perseguição de alguns meninos, o quanto a infância é cruel. E na verdade ele é um personagem que não teve tanta sorte. Ele não vem de uma família tão legal, uma família deprimente, com o pai com valores horrorosos, sabe? O pai não tem nada de evolutivo para ensinar para ele, apenas que a vida é dura e que tem que aceitar as dificuldades da vida e que tudo tem que ser conseguido à custa de muito sofrimento, sabe? E de uma forma muito grosseira mesmo. Ele aprende coisas terríveis com a mãe submissa, sabe? Tipo, com a família, nós vamos aprender primeiro com esse núcleo que é o da família e depois o dos amigos. E à medida que ele vai evoluindo enquanto ser humano, você vai percebendo que ele vai se transformando num adulto sem perspectiva, num adulto sem nada de interessante para ensinar, com dificuldades que todos nós, enquanto seres humanos, vamos passar, mas que ele não sabe lidar com essas dificuldades, sabe? Ele encara da pior forma possível, como uma coisa terrível. E ele se torna um ser humano amargo. E há um problema também ao mesmo tempo, que é a dificuldade em perder a sua virgindade. A história vai terminar lá nos anos 40, no ataque do Japão aos Estados Unidos, né, lá em Pearl Harbor. Até esse ponto eu não vou dizer em que estado ele termina, seria um grande spoiler. Mas no geral o livro vai retratar sobretudo uma época, uma classe social, os valores existentes naquela época e o drama de um adolescente, de um jovem adulto no meio disso tudo, sabe? Com uma estruturação familiar não tão boa, com estruturação social não tão boa, né? Até que os amigos dele também não tem nada de bom para ensinar. As companhias que ele arranja, cada uma pior do que a outra. E o período das espinhas é terrível. Que você tem que ter sangue frio para você ler as páginas e, né, dá uma pena e dá um desconforto. Esse período das espinhas é muito sinistro. Mas vou contar aqui, por exemplo, uma cena em que ele, na tentativa de perder essa virgindade, ele dá em cima da mãe de um dos amigos, né? Um amigo chega a urinar dentro de uma garrafa de leite para a família da namorada beber, porque ele disse que eles teriam que engolir ele. Olha só. É essas companhias que ele anda. E ele vai ali tentar, né, o Chinaski vai tentar ali seduzir a mãe desse amigo, né? E aí ele vai lá tomar umas e bebe junto com esse amigo, o amigo morga, né, logo em seguida. E quando a mãe chega, ele vai tentar se insinuar pra ela, ela briga com ele, que ele é só um garoto e tal, mas ele insiste mesmo assim, ele diz que quer, que ele vai dobrar ela em duas, entendeu? E até que ela começa a ceder ali as absurdas falas dele. E quando ela cede, que ela chega a ser cômico essa cena, porque ela levanta a saia e mostra pra ele, né, o que ela tem a oferecer.
E aí ele, né, nossa, ele vai perder a virgindade com a mãe do amigo dele. Sabe o que ele responde? Não, eu tenho um negócio ali pra fazer. Dê licença que eu preciso sair. Ele amarela nessa situação. Mas ele amarela em várias outras situações. Então, no geral, a perspectiva do personagem é somente beber e se isolar do mundo e reclamar das coisas. É isso. É um livro que não tem muita coisa interessante para te ensinar, apesar da leitura ser muito agradável. É muito antagônico isso, é muito... É uma noção bem complexa do como a gente pode avaliar um livro do Bukowski. Mas é sobretudo uma leitura agradável. Olha só que absurdo, né? Bem, é isso. Eu vou deixar aqui embaixo o vídeo da última resenha que eu postei aqui no canal, que se eu não me engano foi o vídeo com Na Escuridão das Brenhas, do Roberto Beltrão. E vou deixar aqui embaixo o último vídeo, que foi a tag Livros Não Lidos Revisão 2017. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Comentários são sempre bem-vindos e até o próximo vídeo.